A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a arte usada para a adoração do Senhor. Como que a arte pode ser usada no culto de adoração? Como que a arte pode ser usada como expressão do nosso culto ao Senhor? Nesse vídeo dessa semana e no próximo sábado, iremos falar sobre esse assunto. Iremos abordar aqui sobre a música, sobre o tocar, sobre os instrumentos e sobre a dança. E hoje eu quero falar sobre música. E a música, quando nós falamos de música na igreja, música congregacional, ela é dividida em 5 categorias. As músicas de adoração, de edificação, proclamação, guerra espiritual e comunhão. São essas 5 categorias que as músicas se enquadram. Isso não quer dizer que música rápida é música de guerra, música devagar é música de adoração. Não tem a ver com o ritmo, tem a ver com o momento em que aquela música é cantada e o que ela aborda. E a base bíblica que aquela música tem. Isso é muito importante. No que a gente cantamos de forma no culto congregacional, no culto cristão e o que nós cantamos fora da igreja, o que nós cantamos no nosso devocional. Tudo isso precisa ser analisado por nós. A música ela deve, acima de tudo, glorificar a Deus. Temos que ter esse cuidado. Tirar o homem do centro, como nós vemos hoje muitas composições que tem o homem no centro. O que Deus faz para mim, o que Deus fez por mim, o que Deus pode me dar, como que eu estarei. E colocar Jesus no centro, colocar Deus no centro, glorificar ao Senhor. Temos que ter essa preocupação de cantar, de usar os nossos lábios com o cântico, com a música, para glorificar a Deus. Quando a música é usada como um instrumento de verdadeira adoração, ela é poderosa. Ela é uma ferramenta poderosa que o Senhor colocou na nossa mão. Pois tem a capacidade de abrir caminhos para a alma humana como nenhuma outra arte ou atitude humana consegue. Então a música ela pode nos desmontar, ela pode nos quebrantar, ela abre o nosso coração. Quando cantamos a palavra de Deus, quando nós meditamos nos atributos de Deus com a música, ela desestrutura toda as fortalezas que são colocadas na nossa mente, os impedimentos, os embaraços que estão no nosso coração, e Deus começa a trabalhar em nós. Um dos motivos do louvor ser antes da pregação, não que o louvor está ali somente para abrir o coração da igreja para receber a palavra, mas o louvor também é a palavra. O momento de louvor é um momento de pregação da palavra cantada. O momento da pregação da palavra é o momento de expor a palavra falada. Então é uma coisa só. Louvor e palavra é um conjunto que, se bem usados, essas ferramentas bem usadas na igreja, no culto, no meio da congregação, é para edificar. Quando nós cantamos, precisamos expressar adoração verdadeira gerada pelo Espírito Santo. Nós precisamos expressar adoração verdadeira. Os nossos corações têm que estar rendidos ao Senhor, não é cantar por cantar. Não é porque o momento é de cantar, agora é o momento do louvor, eu vou cantar. Não, mas aquilo tem que estar sendo gerado no nosso coração. Tem que ser uma expressão de adoração verdadeira. Nós temos que abrir o nosso coração para o Espírito Santo, fazer ser realidade em nossas vidas aquilo que estamos cantando. Temos que ter esse entendimento. Enquanto estamos louvando de forma comunitária, de forma coletiva na igreja, enquanto estamos louvando, enquanto estamos cantando, temos que dar essa abertura para Deus fazer em nós aquilo que está sendo cantado ali naquele momento, a palavra que está sendo ministrada através da música. Nós precisamos dar essa abertura para o Espírito Santo agir, porque ele nos leva a ministrar com música. Não podemos ser inexpressivos ao cantar. Cantar por cantar, sem expressão ao Senhor. Porque o Senhor nos fez seres expressivos, né? Nós somos expressivos. O Senhor nos criou e expressamos nossas emoções. E quando estamos cantando, nós temos que expressar ao Senhor, em adoração, naquele momento, o que está sendo
gerado ali, a atmosfera que está sendo gerada ali, a música que estamos cantando. A música na igreja precisa gerar frutos, não podendo ser usada apenas como entretenimento. Então, o momento do louvor não é um entretenimento. O momento em que eu estou ministrando na igreja não é um entretenimento, mas é a palavra de Deus ministrada, ritmada. É a palavra de Deus ministrada com a música. A música é um instrumento de edificação do corpo de Cristo. Uma pergunta que precisamos fazer para nós mesmos antes de cantar uma música. Isso na igreja ou fora da igreja? Isso na adoração comunitária ou na minha adoração individual? Ela edifica? De alguma forma aquela música está edificando? Ela está trazendo a presença de Deus para a minha vida? Ela está me consolando? Se o que eu estou fazendo é instrumento de edificação na vida de meus irmãos, se os une e os abençoa, sei que provém de Deus. Então, quando eu canto, quando eu entrego os meus lábios para uma canção, e aquela canção, o intuito naquele momento é adorar ao Senhor, eu preciso me preocupar se aquilo está edificando. Se estou cantando sozinho ou estou cantando em comunidade. Está edificando meu irmão? Aquela música que eu escolhi para ser ministrada na igreja, ela está gerando edificação no meio da igreja. Aquela música ela está gerando um conhecimento da palavra, ela está baseada na palavra, porque quando cantamos a palavra, nós memorizamos com mais facilidade. E aquilo está servindo de edificação. Aquela música que eu escolhi para cantar, ela faz parte da realidade da congregação. A congregação a qual eu estou inserido, ela se identifica com aquele cântico, ou é porque é a música que eu me identifico com ela, eu quero cantar sem me preocupar se os meus irmãos conseguirão me acompanhar. Precisamos nos preocupar com isso, com a edificação uns dos outros. Precisamos nos preocupar se a música que eu estou cantando está gerando frutos. Se a música que eu estou cantando não está sendo apenas para entretenimento, ou se ela está gerando frutos no meio da igreja. O que é edificação? Falamos tanto de edificar, da minha postura, tem que gerar edificação, meu irmão ele tem que ser edificado, abençoado de alguma forma, de acordo com os meus atos, de acordo com a música, né, nesse caso aqui hoje. Mas o que é edificação? O que significa? Edificar significa a construção de princípios, valores, sentimentos e fundamentos da verdade. Quando eu canto algo, eu preciso me preocupar se aquilo está construindo princípios no coração do meu irmão. Se está construindo valores, se está construindo sentimentos e fundamentos da verdade. Se a verdade do Senhor está sendo ministrada. Se a música que eu levo para cantar em comunidade, se eu estou preocupado de aquilo edificar o meu irmão com a verdade de Deus. Quando a música tem esses valores, com certeza, ela irá colaborar para a edificação de quem canta e de quem ouve. Eu tenho que me preocupar se edifica a mim que estou cantando e edifica a quem ouve que está cantando comigo. Quanto mais cantamos a palavra de Deus, mais nos enchemos dela e mais a proclamamos. A música ela tem que proclamar a palavra de Deus, ela tem que proclamar os princípios do Senhor, os princípios da palavra. Mas o que é proclamar? Como que a música pode ser um instrumento de proclamação, um instrumento de evangelismo? A música ela precisa proclamar com clareza a palavra de Deus. Quando a música ela é composta, o compositor se preocupou em fundamentar aquela música na Bíblia, na palavra. Cantar Bíblia. Não cantar sentimentos, apenas mexer com emoções. Por que é tão bom cantar sobre vitória? Por que é tão bom cantar sobre bênção, cantar sobre prosperidade, cantar sobre o que Deus fez, o que Ele fará, cantar sobre trabalhar com as nossas emoções, quem nós somos ou quem nós poderemos nos tornar. Porque é tão bom, porque mexe com as nossas emoções, muitas vezes até com o nosso ego, e não dá glória ao Senhor. E nós precisamos nos preocupar com isso. A música ela é um instrumento de confronto a potestades espirituais. Um instrumento de guerra.
um instrumento poderoso que o Senhor colocou na nossa mão para guerrear, para ministrar, para proclamar. A música gerada debaixo de uma vida no altar, quando o compositor daquela música tem uma vida no altar do Senhor, quando ele se preocupa em demonstrar os atributos de Deus, a grandeza de Deus, com certeza irá movimentar o mundo espiritual. Se cantamos uma música que proclama a palavra, que fala dos atributos do Senhor, que trabalha a Bíblia e para aquilo edificar o nosso coração e nós proclamarmos na igreja, com certeza irá movimentar o mundo espiritual. Assim como quando eu canto músicas que são compostas baseadas em coisas que não agradam ao Senhor. Músicas que são compostas pelas trevas mesmo, que são os demônios que entregam a homens para confundir o povo. Também o mundo espiritual é movimentado. E que tipo de brecha eu tenho aberto de acordo com as músicas que eu canto? Nesse pensamento de que eu não preciso me preocupar se a música não fala coisas feias, se a música não fala coisas que desabonam a Bíblia, a palavra, mas em que momento aquela música foi composta? Eu preciso me preocupar com isso. Cada vez que nós tocamos os instrumentos, ou aplaudimos, ou levantamos nossa voz para declarar a grandeza do nosso Senhor, inicia-se uma guerra. Por quê? Porque o diabo ele quer nos calar. E sempre que nós proclamamos a verdade, no nosso caso hoje, cantada, nós entramos numa guerra. Porque o diabo ele não quer ver o povo de Deus alegre, ele não quer ver o povo de Deus proclamando a palavra, cantando alegremente, salmodiando, cantando hinos, cânticos espirituais. Mas ele quer ver a nossa boca cheia de murmuração. E um dos resultados de tocar e cantar para o Senhor é que você vai entrar numa guerra espiritual. Uma guerra contra a frieza, uma guerra contra o pecado. E você tem que ter consciência disso. Nós precisamos ter consciência disso quando cantamos na igreja, quando ministramos na igreja. A música é um instrumento eficaz para nos enchermos da palavra de Deus. Nós podemos usar a música como um instrumento para nos enchermos de Deus. Nós podemos usar a música para decorar a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. Quando a música ela tem esse fundamento, fundamentado na palavra. Quando cantamos a palavra de Deus, a música se torna um poderoso instrumento para possibilitar o que diz em Colossenses 3,16. O que Paulo escreveu em Colossenses 3,16? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Nós precisamos proclamar. A música ela também tem essa função de proclamar. E nós podemos usá-la como um instrumento para possibilitar o que diz em Colossenses 3. Para que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração. Muitos versículos são decorados porque ouvimos uma música. Muitos versículos nós nos lembramos porque ouvimos uma música e aquilo ficou fácil de decorar. E precisamos ter essa consciência de como a música ela tem esse papel poderoso de nos fazer entender, compreender e que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Quando nos sentimos presos por alguma situação, a primeira coisa que se fecha são nossos lábios. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, estamos presos, a primeira coisa que se acaba em nós é o louvor dos lábios. Nós não nos sentimos motivados a louvar. Nós não nos sentimos motivados a agradecer. Não queremos mais cantar, louvar. Nós ficamos desmotivados, desanimados e descontentes. E um coração descontente, ele não quer louvar. Mas quando nós vencemos isso, colocamos um cântico ao Senhor e começamos a adorar, automaticamente o Senhor, o Espírito Santo, ele começa a lavar o nosso coração. Nós começamos a ver esperança. Quando cantamos a palavra de Deus, quando enchemos a nossa casa, a nossa vida de louvor, de adoração, quando nós cantamos, quando nós abrimos os nossos lábios e proclamamos a palavra com a música, o Senhor começa a trazer alegria, começa a trazer esperança. Um exemplo, o povo de Israel, no Salmo 137,
o povo de Israel ele foi levado para o cativeiro da Babilônia. E em algum momento eles penduraram as suas harpas, eles não quiseram cantar mais, porque eles estavam longe de Sião. Eles sentiram saudade de Sião, e quando eles estavam levando os cativos, estavam sendo levados cativos, e penduraram ali as suas harpas, porque as pessoas que estavam levando o povo preso pediram eles para cantar. Cante, queremos ouvir vocês cantar. E ali eles não tinham motivação para cantar e penduraram as suas harpas. Salmo 137, do versículo 1 ao 3 diz: Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar. Recordando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, pois ali aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Então ali aqueles que levavam o povo de Israel presos, que levavam o povo de Israel para Babilônia, para o cativeiro, falavam para eles: Cante um dos cânticos de vocês. O povo de Israel, os judeus eram tão alegres, cantavam, as suas festas eram tão conhecidas entre os povos. E ali o povo pediu, aquele povo que levava, o povo babilônico, levando eles cativos, pediram: Cante um dos seus cânticos. E eles penduravam as suas harpas. E nós precisamos analisar na nossa vida: as nossas harpas estão penduradas, o louvor dos nossos lábios cessou, as dificuldades fizeram de mim alguém que não tem prazer em louvar, em alegrar no Senhor, com uma música, com um cântico. Calar os lábios não é a melhor solução, pois cantar é uma poderosa arma espiritual. O cântico é uma poderosa arma espiritual. Entregar os meus lábios, o meu coração, a minha alma, a cantar ao Senhor é uma poderosa arma espiritual. Só podemos ter sempre nos lábios o que temos em nossa mente e no nosso coração. Por isso que o nosso coração precisa estar constantemente sarado na palavra do Senhor. Os demônios, eles não resistem aos cânticos da igreja. Quando a igreja se une em uma só voz, em um só pensamento, em um só espírito, e ali começa a entoar cânticos ao Senhor, os demônios, eles batem retirada, eles não resistem. É uma poderosa arma. O canto congregacional é uma poderosa arma. Por isso que é tão importante, quando eu vou adorar com os meus irmãos, quando eu vou para o culto congregacional, eu ir com o meu coração aberto, eu ir com o meu coração disponível para adorar, porque ali é um momento de unidade. E quando nós cantamos em uma só voz, ali os demônios não resistem. Os demônios fogem, eles tremem, porque a igreja do Senhor está unida, louvando ao Deus único e verdadeiro em uma só voz. Onde há louvor verdadeiro, as trevas não prevalecem. No Salmo 22, versículo 3 diz: Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus habita no meio dos louvores da igreja. Ele é santo e ele é entronizado. Quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor juntos, na congregação, nós estamos levantando um altar ao Senhor de adoração. Um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração ao Senhor. Música na igreja é um meio e não um fim nela mesma. A música não está na igreja porque tem um período que tem que se cantar 3 ou 4 cânticos. A música está na igreja porque o louvor a Deus e também para chegar até as pessoas promovendo alívio e cura. Para louvor a Deus, em primeiro lugar, e para promover no meio das pessoas alívio, cura, libertação, quebra de cadeias. E ali os corações estarem preparados com a palavra cantada para depois receberem a palavra falada. Então tudo, o culto é uma coisa só. Não existe o período da música e o período da palavra, o período da Bíblia. Mas se nós nos preocuparmos em levar um louvor bíblico, é a palavra cantada para depois sentarmos e ouvirmos a palavra falada. É o momento de celebração com a palavra cantada, para depois termos um momento de conhecermos, de ensino, de edificação da palavra falada. A música na igreja tem uma função. Música na igreja é para culto.
Música na igreja não é para autopromoção, música na igreja não é para entretenimento, música na igreja não é porque tem um período ali de 35 a 40 minutos em que terá um período de louvor. Mas a música na igreja é para culto, é um momento de eu me derramar diante do Senhor, através da sua palavra cantada. Adoração, glorificação e louvor a Deus. Música na igreja é para ensino, edificação e crescimento cristão. Por isso que é importante as músicas que eu canto serem baseadas na palavra de Deus, cantar a palavra, cantar sobre Jesus. É para consolo, conforto, testemunho, evangelização e proclamação da palavra de Deus. Não tem outro motivo. Se eu sou chamado para ministrar louvores ao Senhor na congregação, se eu sou chamado para ministrar com música, eu preciso ter essa consciência de que é para louvor a Deus, não é para minha autopromoção, não é para entretenimento, mas para que vidas sejam edificadas, para que traga consolo, para que a fé do povo de Deus seja fortalecida, para que haja testemunhos, para que haja evangelização. E eu quero terminar esse vídeo com o Salmo 81, versículos 1 e 2, que diz assim: Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Erguei alegres vozes ao Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o adufe, a sua harpa e o saltério. Que o Senhor abençoe e guarde seu coração. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.